Por que não ter medo da perseguição? Citações de um sermão de Charles Haddon Spurgeon intitulado Não Temas. Jesus diz em Mateus 10, verso 28, Não temais os que matam o corpo, mas não são capazes de matar a alma. Antes, temei ao que é capaz de destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso é realmente remover o medo decorrente da perseguição afiada. Em uma região como essa, quando um trabalhador é convertido a Jesus Cristo, seus amigos e vizinhos logo descobrem isso. E lamento dizer que os trabalhadores, em geral, não tratam os homens de maneira justa. Eles costumavam dizer na América, é um país livre, todo homem pode chicotear seu próprio escravo. E assim é aqui, é um país livre. Todo homem pode odiar o seu colega de trabalho por adorar a Deus. É uma parte medonha de que os homens devem molestar seus companheiros por serem piedosos. Se você tem o direito de amaldiçoar, tem o direito de cantar salmos. E se você tem o direito de quebrar o sábado, eu tenho o direito de guardá-lo. E tenho o direito de entrar e sair da oficina sem ser chamado de nome doente, porque eu vivo no temor de Deus. Mas o certo nem sempre é reconhecido. Alguns têm que passar por perseguições de manhã à noite porque eles servem ao Senhor. Agora, meus queridos irmãos em Cristo, não tenham medo, pois vocês não são nada além de pobres ovelhas e vocês são enviados para o meio dos lobos. Não parece que nosso Senhor dificilmente poderia saber o que estava fazendo quando disse, Eis que eu os envio como ovelhas entre os lobos? Apenas seja paciente. Não tema, peço-lhe, para esconder seu testemunho. Diga tudo que Jesus Cristo fez por você, e quanto mais eles blasfemam e perseguem você, seja você o mais determinado pela graça de Deus, que eles não serão capazes de encontrar falhas em seu caráter, e que eles saberão que você é um homem cristão. Suba ao mastro e pregue as cores do Evangelho para eles. Conduza outro prego hoje à noite. Corrija as cores no cabeçalho. Diga, nunca pela graça de Deus terei vergonha de ser um cristão. Eu poderia ter vergonha se eu fosse um bêbado, eu ficaria envergonhado se eu fosse um preguiçoso, mas nunca me envergonharei de ser um seguidor do crucificado Filho de Deus. Ó, homens e mulheres pobres, que em sua maioria suportam o peso das agressões do mundo, que Deus conceda que você não tenha medo. Não caia em dúvida sobre sua religião também. Não tenha medo de cair em questionamento e incredulidade. A verdadeira religião nunca foi em maioria e nunca será por muitos anos por vir. Você pode estar certo de que, se fôssemos pesquisar o mundo em busca de alguma opinião, e se essa opinião fosse decidida pela maioria, isso estaria necessariamente errado. De vez em quando, em um país, o direito prevalece. Mas todo o mundo sobre a semente da serpente supera a semente da mulher. Bendito é aquele que pode estar em uma minoria de um com Deus. Pois na minoria de um para Deus é, no julgamento da verdade, a maioria. Conte com Deus e você tem mais com você do que todos aqueles que estão contra você. A estas palavras de Spurgeon acrescentamos que, desde que o primeiro homem pecou, Deus disse que haveria uma inimizade entre a semente da mulher, referindo-se aos que se uniriam a Cristo, e a semente do diabo, que é uma referência aos opositores de Cristo e seus seguidores. É de aí que decorre toda a perseguição que os cristãos sofrem no mundo, pois eles vieram para a luz de Jesus, enquanto os que odeiam Cristo, ou fingem amá-lo, odeiam a luz e amam as trevas. Portanto, assim é impossível haver comunhão entre luz e trevas, pois os cristãos autênticos são a luz do mundo e o sal da terra. E esta luz incomoda e irrita os olhos espirituais daqueles que vivem na treva da ignorância sobre as coisas celestiais, santas, espirituais e divinas. Mas assim como a treva não pode expulsar a luz, somente os que andam na luz poderão habitar para sempre com Deus e ter comunhão com Ele e uns com os outros. A treva não expulsa a luz, mas a luz expulsa a treva, de modo que muitos vêm a se converter a Cristo vindo para a sua luz. Não tenha, portanto, medo de iluminar o mundo com seu testemunho de vida e a palavra de Cristo, pois é exatamente por esta função que há continuidade da dispensação da graça no mundo. E se isto não houvesse, o juízo final de Deus já teria sido estabelecido há muito tempo atrás. Compartilhe esta mensagem e se inscreva em nosso canal. Vida Eterna com Deus. Para estudos bíblicos mais aprofundados, acesse o canal Vida Eterna Estudos Bíblicos. Link na descrição.